Capítulo 22. 2 dias antes, Hotel Squire. Sidney observou as rugas no rosto de Victor se aprofundarem. Ele devia estar sonhando. Era tarde. A noite, além da janela que ia do chão ao teto, estava escura, ou tão escura quanto poderia estar numa cidade como esta. Ela se levantou e se espreguiçou, pronta para voltar para a cama, quando viu o pedaço de papel e gelou. A matéria do jornal estava aberta ao lado de Victor no sofá, as linhas pretas pesadas sobre a primeira coisa que chamara sua atenção. Mas a foto abaixo foi o que a manteve. Sidney sentiu um repentino aperto no peito. Não conseguia respirar. Parecia estar se afogando de novo. Serena chamando do quintal, uma cesta de piquenique pendurada no braço do seu casaco de inverno, dizendo a Sidney que se apressasse, senão o gelo derreteria todo. E derreteu mesmo, sob aquela casca quebradiça de geada e neve. Porém, quando fechou os olhos bem apertados, não foi a água quase congelada do lago que a engoliu, mas a lembrança do campo 1 ano mais tarde, o pedaço de grama congelada, o corpo, o incentivo da irmã, e então o som do tiro ecoando em seus ouvidos. 2 dias diferentes, 2 mortes diferentes, sobrepondo-se e se fundindo numa só. Ela balançou a cabeça para afastar as 2 lembranças, mas a foto permanecia ali, encarando-a, e Sidney não conseguia desviar o olhar, e antes de perceber o que estava fazendo, estendeu o braço por cima de Victor para alcançar o jornal e o homem sorridente impresso nele. Tudo aconteceu muito rápido. Os dedos de Sidney começaram a se fechar ao redor do papel de jornal. Mas, ao erguer a mão, seu braço roçou no joelho de Victor. Antes que pudesse se equilibrar ou recuar, Victor arremeteu sobre ela, os olhos abertos, porém vazios. A mão se fechando com firmeza ao redor do pulso fino de Sidney. Sem aviso, a dor subiu pelo braço dela e se espalhou por todo o seu pequenino corpo, arremetendo sobre a garota feito uma onda. Era pior que se afogar, pior que ser baleada, pior que qualquer coisa que ela já tenha sentido. Era como se cada um de seus nervos estivesse sendo dilacerado. E Sidney fez a única coisa que podia. Ela gritou. Capítulo 23. 10 anos antes, Universidade de Lockland. A dor o havia seguido de novo, e Victor recobrou a consciência gritando. Andy mexia nas mãos dele, tentando fazer com que elas soltassem as barras. Ele se levantou de repente, com as mãos na cabeça. Porque a eletricidade ainda estava fluindo. A dor era uma onda, um murro destruindo seus músculos e seu coração. A pele dele se rasgava junto, e Andy estava falando, mas Victor não conseguia ouvir nada em meio à agonia. Ele se encolheu e sufocou outro grito. Porque a dor não parava, porque não parava de doer. Então, de modo tão repentino quanto o interruptor sendo desligado, a dor desapareceu, e Victor não sentia mais nada. As máquinas estavam desligadas, as luzes que pareciam salpicar os painéis todas apagadas. Andy continuava falando, as mãos percorrendo a pele dele, desafivelando as correias dos seus tornozelos. Mas Victor não escutava enquanto olhava para as próprias mãos e se perguntava sobre o vazio súbito, como se a eletricidade tivesse arrancado seus nervos e deixado só a casca. Vazio. Para onde foi a dor? Perguntou-se Victor. Será que vai voltar? Na súbita ausência de dor, ele se viu tentando lembrar como ela era, tentando evocar a sensação, uma sombra dela, e ao fazer isso, o interruptor voltou a ligar, e lá estava a energia, estalando feito estática pela sala. Ele ouviu o ar se encrespar, então um grito. Perguntou-se por um instante se o som vinha dele, mas a dor estava além de Victor agora, fora dele, zumbindo na sua pele sem tocá-lo. Ele se sentia lento, desorientado. Enquanto tentava compreender a situação, não sentia nada doer. Quem estaria gritando? Foi então que o corpo desabou no chão, do lado de sua mesa. O espaço entre os pensamentos dele entrou em colapso e Victor caiu em si. Andy, não.
Ele pulou da mesa e deparou com ela se contorcendo no chão, gritando de dor. Ele pensou, para, mas o zunido elétrico na sala continuava aumentando ao seu redor. Para! Ele apertou o peito. Victor tentou ajudá-la, mas Andy gritou ainda mais alto ao ser tocada. Victor recuou, cambaleando, e foi dominado pela confusão, pelo pânico. O zumbido, percebeu. Tinha que desligá-lo. Ele fechou os olhos e tentou pensar no som como um interruptor. Tentou imaginar que estava desligando algum aparelho invisível. Tentou ficar calmo, entorpecido. Ficou surpreso com como a calma lhe ocorreu com facilidade em meio a todo o caos. Então percebeu como a sala havia ficado terrivelmente silenciosa. Victor abriu os olhos e viu Andy estirado no chão, a cabeça para trás, os olhos abertos, os cabelos ruivos feito uma nuvem em volta do seu rosto. O zumbido no ar havia diminuído até se tornar um formigamento e logo parou. Mas já era tarde demais. Andy Knight estava morta. Capítulo 24. 2 dias antes, Hotel Squire. O quarto do hotel era só dor, barulhos e caos. Victor acordou desorientado, preso entre o laboratório da faculdade e o quarto de hotel. O grito de Andy ecoando em sua mente, e o de Sidney em seus ouvidos. Sidney? A garota não estava em lugar nenhum, e Mitch o prensava contra o sofá, o corpo inteiro tremendo, nitidamente com esforço, mas sem sair do lugar enquanto a sala zumbia ao redor deles. Desliga isso, rosnou Mitch entre os dentes, e Victor despertou por completo. Seus olhos se semicerraram, o zumbido morreu, e Mitch relaxou, sem nenhum sinal de dor. Ele largou os ombros de Victor e se deixou cair numa poltrona. Victor respirou fundo para se acalmar e passou a mão lentamente pelo rosto e pelo cabelo, antes de voltar a atenção para Mitch. — Você está bem? Perguntou. Mitch parecia cansado, aborrecido, mas a salvo. Não era a primeira vez que precisara intervir. Victor sabia que quando tinha pesadelos, outras pessoas sempre sofriam. — Eu estou ótimo, avisou Mitch, mas não sei bem se ela está. Ele apontou para uma forma ali perto, num moletom grande demais, e o olhar de Victor vagou até Sidney, que estava sentada no chão, atordoada. Ele havia desligado os nervos dos dois, no instante em que tinha percebido o que estava acontecendo, ou pelo menos os embotara tanto quanto era seguro, de modo que sabia que ela estava fisicamente bem, mas a garota parecia abalada. Uma pontada de culpa, algo estranho, depois de uma década na cadeia, cutucou suas costelas. — Me desculpa, disse ele baixinho. Estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas pensou melhor. Se levantou e foi até o banheiro no corredor. — Mitch, disse ele da porta, certifique-se de que ela vá para a cama. Então, entrou e fechou a porta.